Eram bandidos de moto que renderam um cabo do Corpo de Bombeiros e roubaram o veículo em que ele estava, que é da corporação, na noite dessa terça em Belo Horizonte. A PM perseguiu o ladrão que dirigia o carro, ele trocou tiros com os militares e acabou baleado. O cabo do Corpo de Bombeiros, que pediu para não aparecer, disse que foi abordado no bairro Planalto, zona norte da capital, por 2 homens em uma moto, um deles armado. Me abordou com a motocicleta e o garupa veio logo a seguir, portando um revólver calibre 32, fez a abordagem e pediu para levar somente o veículo, temendo que ele poderia identificar a viatura. Se ele identificasse como viatura, a situação poderia ter sido pior. A vítima acionou a PM rapidamente, talvez ainda sem perceber que tinha roubado um militar. Na fuga, o bandido passou em frente ao 13º Batalhão. Segundo os policiais, um dos homens que fazia a guarda do prédio viu o carro e direcionou as viaturas. Houve perseguição até o portal de Santa Luzia, próximo à MG10, onde o suspeito foi cercado. Quando esse veículo ia ser interceptado por essas viaturas, ele desembarcou do veículo com um revólver em mãos e correu em direção à viatura que estava na perseguição. Os militares deram a ordem para ele largar a arma, ele não largou. Os militares fizeram os disparos que atingiram a perna esquerda dele. O homem foi socorrido e levado para o Hospital Risoleta Neves. A viatura descaracterizada, utilizada pela assessoria de saúde dos bombeiros, foi recuperada. O segundo envolvido no roubo conseguiu fugir. A suspeita é de que a dupla seja da região do Palmital, na cidade da Grande BH. O que a gente sempre orienta é não reagir a um roubo, né? Com o uso e emprego de arma de fogo, porque a gente pode se tornar uma vítima em potencial de um homicídio. Depois de assaltarem uma casa lotérica, suspeitos de crime fugiram de carro, foram perseguidos pela PM, bateram e acabaram detidos em Varginha. Um deles é adolescente. Uma câmera de segurança registrou o momento em que o suspeito que dirige o carro perde o controle do veículo. Esse momento em que o motorista é detido pela polícia militar, que está logo atrás. 2 adolescentes de 16 anos que também estavam no carro foram apreendidos. Eles não queriam parar de forma alguma. Eles correram em frente de escola, passaram por vários locais movimentados, jogaram um veículo em cima de moto, de transeunte. Só pararam quando bateram na guia, o pneu saiu e não tinha mais condição de correr mesmo. A apreensão dos suspeitos aconteceu em frente a esta concessionária aqui no bairro São Geraldo. Segundo a Polícia Militar, a perseguição durou alguns minutos e começou lá no bairro Sion, que fica do outro lado da cidade. Durante esse percurso, o motorista praticou direção perigosa e por pouco não provoca diversos acidentes. A perseguição iniciou, depois a polícia chegou um momento a perder o carro deles, então eles chegaram a entrar num beco, a polícia perdeu. Nós tivemos uma denúncia anônima e conseguimos retomar essa perseguição no alto da Vila Paiva. Ainda segundo a polícia, o motorista do carro, Guilherme Fernandes Domingo Pereira, de 22 anos, não obedeceu a uma ordem de parada e fugiu. Eles são conhecidos por crimes de roubo aqui na cidade, né? Inclusive o maior. Inclusive crime de roubo, por tráfico de droga, crime de roubo, foi encontrado já com arma de fogo. Ele estava preso por qual crime? Anteriormente, ele foi solto em outubro e estava preso por um assalto à lotérica. Monsenhor Paulo. Na delegacia, o suspeito não quis gravar a entrevista. Ele alegou que só fugiu porque não tem carteira de habilitação e a documentação do carro está irregular. Só corri da polícia que eu não tinha carteira, a única coisa que eu fiz, não pegou com droga, com arma, com nada, A PM ainda apreendeu com o suspeito celulares, dinheiro e um cigarro de maconha. Eles cometeram, o crime de direção perigosa, teve a ordem de parada, eles não cumpriram a ordem de parada. Então eles estão sendo retidos por esse motivo. Em Juiz de Fora, um ladrão de padaria em fuga deu 14 tiros em uma viatura da PM. Até o banco do motorista foi atingido, mas por sorte ninguém foi ferido. São pelo menos 14 marcas de tiros na viatura da Polícia Militar, entre o para-brisa, capô e porta. Nem o motorista da caminhonete, nem o policial que estava no banco de trás ficaram feridos. No carro usado pelos suspeitos também tem marcas de tiros. A suspeita é que o carro tenha sido usado no assalto a esta padaria que fica na entrada do bairro Cruzeiro do Sul. Os policiais decidiram esperar chegar em um local menos movimentado para fazer a abordagem,
mas o motorista não acatou a ordem de parada. Durante a tentativa de fuga, os suspeitos passaram por pelo menos 3 bairros. Quando chegaram no Santa Efigênia, o carro bateu em outro veículo que estava parado. Nessa hora, eles começaram os disparos. O carona do veículo iniciou os disparos contra a guarnição. Nós revidamos com o disparo de arma de fogo também, visando a proteção da vida. Até que os policiais conseguiram capturar o carona, de 23 anos, e apreender o revólver calibre 38. O motorista conseguiu fugir, mas foi identificado. E segundo informações de populares, ele teria sido visto na rua próxima aqui ao local, portando uma arma de fogo, e minutos depois uma moto de grande porte deu fuga para ele para o local ignorado. Voltamos com notícia da Grande BH. Um homem foi morto a tiros numa briga de trânsito nessa madrugada em Ribeirão das Neves. O assassino fugiu e abandonou o veículo próximo ao local do crime. O carro da vítima estava com a frente batida. O corpo de Breno José Neves, de 30 anos, ficou caído no meio da rua. O outro veículo que se envolveu na confusão é este Monza, que rodou na pista e bateu no portão desta casa. Segundo vizinhos que preferiram não gravar entrevista, o motorista que dirigia o carro fugiu. A suspeita é de que ele tenha atirado. Foram 3 disparos. As pessoas ainda contaram que a motivação foi uma briga de trânsito, que aconteceu por volta das 4h30 da manhã. Eu não sei se ele freou de verdade ou se o Monza freou, ele bateu atrás, entendeu? Aí o Monza rodou. O Monza rodou e bateu no portão. Todo mundo gostava dele, né? Todo mundo via ele como um cara de família, né? Amigos de Breno disseram que toda terça-feira à noite ele costumava sair do trabalho e ir para um jogo de futebol. Na sequência se reunia com os amigos num bar. A suspeita é de que ele estava voltando para casa quando tudo aconteceu. Breno morava a poucos metros aqui do local do crime. Quando a polícia chegou, havia um adolescente no banco do carona, dormindo dentro do carro. Breno trabalhava como auxiliar de serviços gerais no hospital em Belo Horizonte. Era casado e deixou um filho. Parentes chegaram desesperados. Foi preso uma vez, né? Foi. Mais ou menos uns 5 anos atrás. Provável que seja por envolvimento mesmo com droga. Uma mudança no trânsito para a realização de obras está causando a maior confusão na Avenida do Contorno, no centro de Belo Horizonte. É mão invertida, interdição, motorista tendo que fazer X no trânsito, sinal provisório, como se já não bastasse o trânsito nosso de cada dia. São 4 pistas, as 2 da esquerda dão acesso ao desvio que vai para a Via Expressa no sentido Barro Preto rodoviária. Pela faixa do meio, o motorista que vem da Avenida dos Andradas consegue entrar no viaduto leste. Os acessos às vias foram invertidos. E aí, o resultado é este: congestionamento, buzinaço e muitos motoristas, alguns ainda perdidos, furando fila. É complicado demais. O negócio tá feio, né? Tem que melhorar, o negócio tá feio, né? De manhã e à tarde aqui tem uma tristeza, né? Horrível, viu? Muito horrível. Acontece trânsito ruim. Congestionamento pesado também no viaduto leste no sentido bairro Centro. O sinal provisório no fim do viaduto no cruzamento com desvio complica o trânsito ainda mais. Tá demorando muito para abrir, tá agarrando muito aí para trás aí. Já tem uns 3 meses, tá assim, eu passo aqui todo dia e é sempre essa confusão. Este motorista perdido entrou no trecho interditado. Os cones não estavam fechando o acesso por completo. O homem estava nervoso porque havia uma pessoa passando mal no banco de trás. Tá sabendo o caminho? Você quer ir pra onde? Como não havia nenhum agente de trânsito no local, o motorista da nossa equipe orientou o condutor. Entra aqui, ó, sobe aqui, no sinal o senhor vira à esquerda. O senhor vai sair debaixo do viaduto. O senhor vai ter que pegar Antônio Carlos, fazer aquele balãozinho e pegar sentido para lá. As obras do Boulevard Arrudas e de ampliação do complexo da Lagoinha começaram em novembro de 2015. A conclusão está prevista para o fim do primeiro semestre deste ano. O trânsito aqui não agarrava desse jeito não, agora está muito pior. Né? Então, o que tem que acontecer? A obra tem que acabar para o trânsito voltar ao normal, né? Tá tumultuando muito, mas é bom esperar. A BH Trans alega que reforçou a sinalização no trecho com faixas e placas novas, alertando sobre essas mudanças, mas que os motoristas é que têm que observar e respeitar a sinalização e ainda praticar a gentileza no trânsito. Olha, nisso a BH Trans tem muita razão. Tá cheio de motorista mal educado em Belo Horizonte que não sabe esperar a vez ou dar a vez, e aí só complica mais o trânsito e os engarrafamentos.
Bandidos furtaram uma creche, mas foram presos horas depois pela Polícia Militar em Três Pontas, no sul do estado. Eles tinham levado até a comida das crianças. Tiago Moisés Pinto, de 26 anos, e Francisco de Assis Lima, de 36 anos, são suspeitos de furtar a creche. Já Márcio Leandro de Paula Correia, de 40 anos, teria comprado o material furtado. Vou roubar a creche? Você nunca foi? Eu já fiz furto, sim. Eu nunca vou negar, não. Sim, tem a passagem lá? Tenho 57, tenho 55, sim. Mas dessa vez não foi você? Lógico que não, jamais. Eu nunca vou através do levantamento da Polícia Militar, nós chegamos até os indivíduos lá, os dois autores, e mediante eles até o receptador. Eles falaram com vocês como é que eles realizaram esse furto? No primeiro momento eles negam. Tanto o receptador quanto os autores negaram. Porém, devido ao estado de flagrância e os materiais que vocês já viram ali, não tem como negar. A quantidade de objetos é surpreendente. 3 TVs, um computador, um aparelho de DVD, impressora, rádios e caixa de som. Nem as panelas e a comida das crianças eles deixaram passar batido. Foram encontrados na casa do receptador e são 60 quilos de feijão. Segundo a PM, os 2 suspeitos presos por furto têm passagens pela polícia. O que vai acontecer com eles aqui agora? Sim, o material e os suspeitos, os autores, vão ser encaminhados para a delegacia de plantão e lá a Polícia Civil vai tomar as demais providências. Todos já são conhecidos no meio policial? Os dois autores do furto, sim. Já o receptador, não. Roubar comida de criancinha é duro, né? Um acidente causado por um caminhão da Prefeitura de Lagoa da Prata deixou 2 pessoas mortas na noite dessa terça. Daqui a pouquinho a gente mostra essa reportagem. Vamos mostrar agora um jovem que dirigia um carro e foi executado no meio da rua em Juiz de Fora, também nessa terça-feira. Ele ainda tentou fugir, mas bateu e morreu poucos metros à frente do local onde foi baleado. Contra a vítima de 27 anos, foram disparados pelo menos 10 tiros. Rony Wallace Paiva Arruda foi atingido a poucos metros de onde o carro veio parar, nessa ladeira no bairro Santos Dumont, na zona oeste de Juiz de Fora. Segundo a polícia, um homem, o carro preto, teria começado a efetuar os disparos ainda na rua de cima. A polícia quer saber agora quem foi o autor dos disparos. Alguém chegou perto do carro da vítima e começaram a efetuar o disparo contra a vítima. Neste momento, a vítima arrancou o seu carro, vindo abarroar no Gol preto, que os autores invadiram, né? E vindo bater no muro e, desacordado, bateu no meio-fio onde está parado o carro no momento. A vítima já tem passagem pela polícia por tráfico de drogas. Tem algumas passagens pela polícia por tráfico, alguns outros delitos mais. O viaduto de Santa Teresa, cartão postal de Belo Horizonte, está às escuras à noite, sem nenhuma iluminação. Os pedestres passam por lá com medo e cobram providências. Um belíssimo cartão postal, mas que já há alguns dias de noite quase não se vê. Nem o viaduto, nem quem vem por ele. O viaduto Santa Teresa, que liga o centro da cidade ao bairro Floresta, é tombado pelo patrimônio histórico. Os postes daqui guardam as características arquitetônicas da época da construção, na década de 1920. Só que ultimamente eles têm servido só para enfeite mesmo, porque está tudo apagado. Está bem escuro, bem perigoso. Eu passo aqui bem rápido, que eu tenho medo. Os faróis dos veículos até ajudam. Vez ou outra está lá o patrulhamento da PM, da Guarda Municipal. Mas quem passa sempre pelo local tenta dar um jeito. Uns apelam para a lanterna do celular. Outros aproveitam a companhia de amigos. Sempre a gente passa de 2, porque se passar de uma pessoa só, é perigoso. Eu que sou homem, eu fico meio receoso de passar por aqui. Não tem iluminação, não tem nada. Tem muitos dias que isso aqui tá desse jeito. E por aqui afora aqui é cheio de malandro, cheio de noiada, por aqui afora aqui, ó. Sempre contando com a proteção divina. Passo aqui orando a Deus. Eu começo nesse morro aqui, na ponta aqui de A a Z. Quanto mais com a solidariedade do pessoal que tá passando os carros, para sobressair aos assaltos, do que achar que o cara vai me respeitar. Fato é que a reclamação é geral. Foi das 8 aqui. Não vê nada, um breu total. Um absurdo, né? E o pedido de providências também. Eu peço os governantes, alguma coisa, que o prefeito dá uma olhadinha por esse local aqui, que é importante, né, pra gente. A eleição tá chegando aí, né, que ele possa dar um jeito.
Nem prefeitura nem Sudecap nos responderam sobre esse problema da falta de luz no viaduto. Agora é um lugar que devia ter policiamento mesmo com luz. Agora no escuro nem se fala. A Defesa Civil confirmou a terceira morte por causa da chuva neste ano em Minas. Foi uma mulher, Renata Camilo da Silva, de 33 anos, atingida por um choque elétrico causado pelo rompimento de um fio de alta tensão durante um temporal em Alfenas, no sul do estado. Outras 2 mortes haviam acontecido em Belo Horizonte e em Montes Claros. Veja agora como está o tempo hoje em todo o estado. Nesta quarta, o tempo varia de nublado a parcialmente nublado. Podem ocorrer pancadas de chuva isoladas, principalmente em cidades do Triângulo, Alto Paranaíba, Centro-Oeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata, Rio Doce e na região metropolitana de Belo Horizonte. Na capital, a temperatura chega aos 28 graus. Aos 32 em Governador Valadares. Máxima de 30 graus em Corinto. 33 em Luz. E em Divinópolis, os termômetros atingem 26 graus. Imagem ao vivo de Belo Horizonte, tempo parcialmente nublado. Graus e a umidade relativa do ar está em 61%. Uma empresa de TV a cabo, internet de Oliveira, no centro-oeste do estado, entrou na guerra contra a dengue. Eles fecharam uma parceria com a prefeitura da cidade para vistoriar telhados, calhas e caixas d'água das casas. Os técnicos de um provedor de internet em Oliveira ganharam uma nova função a serviço da comunidade. Ao instalar cabos e fazer manutenção nas redes, agora eles também vistoriam os telhados, olham as calhas e caixas d'água. E quando a gente encontra alguma coisa, a gente sempre em calhas, folhas, alguma coisa, a gente tira as folhas, né, para estar tirando, para deixar a água correr livre. A ideia de ajudar no combate ao Aedes aegypti surgiu do próprio Altair. A partir dessa indicação dele, a gente entrou em contato com a Vigilância Sanitária para poder trabalhar junto, para a gente colocar os nossos técnicos bem treinados e de forma que a gente consiga passar essas informações para a Secretaria de Saúde. Eliane aprovou esta ação integrada entre empresa particular e poder público. Eles olhou tudo lá em cima para mim, eu perguntei a eles, né, tem alguma coisa, tá tudo bem? Aí falou, não, tem nada não, tá jóia. Então eu gostei muito desse trabalho. A empresa tem cerca de 4.000 clientes. Por mês são feitas em média 300 visitas aos imóveis. Os técnicos em rede agora são também auxiliares no combate à dengue no município. E em apenas 3 dias de trabalho, eles identificaram 2 casas que estavam com água acumulada nas calhas. Os técnicos da vertente eles foram capacitados e eles têm acesso a locais onde o agente de endemias demoraria um grande tempo para poder acessar. De janeiro até agora, foram notificados 140 casos de dengue em Oliveira, sendo que 7 tiveram diagnóstico confirmado. Em Juiz de Fora, mais uma pessoa morreu com a doença. Já são 8 mortes por dengue confirmadas neste ano na região de Juiz de Fora e outras 8 pessoas estão sendo investigadas. Estudantes de uma escola estadual fizeram uma manifestação nesta terça pedindo combate ao mosquito transmissor. O trânsito na Avenida 7 ficou interrompido para a passeata dos alunos da Escola Estadual Batista de Oliveira. Na frente do grupo estava uma menina de 9 anos que fala como gente grande. Quem pegar dengue pode correr risco de morrer. Então dengue é uma doença muito grave. A caminhada pela principal avenida do bairro Costa Carvalho foi para conscientizar as pessoas. Não deixar água parada que está causando muito estrago no nosso país. Toda a escola foi mobilizada para essa passeata. Cerca de 200 alunos, entre 6 a 11 anos, participam dessa ação. A ideia partiu da professora Luciana. Ela está preocupada com os quase 5.000 casos prováveis de dengue na cidade. 8 pessoas morreram com a doença e outras 8 mortes estão em investigação. E a gente quer multiplicar essas crianças para que elas também sejam combatentes da dengue. Então, para não deixar lixo jogado, para acumular água parada, para esse mosquito não se reproduzir. Depois do intervalo, tem a polêmica sobre a decisão liminar da Justiça que beneficia o Uber e outros transportadores de passageiros que usam aplicativo de celular.
Um acidente com um caminhão da Prefeitura de Lagoa da Prata deixou 2 pessoas mortas na noite dessa terça. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o caminhão da Prefeitura estava sentido Moema, Lagoa da Prata, quando o pneu do veículo estourou. Ainda segundo a polícia, o motorista perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e bateu na lateral do Onix e de frente com o Voyage. Os carros capotaram e ficaram destruídos. Os ocupantes do Onix, Davi Ferreira Cota, de 25 anos, e Thales Henrique Santos Vaz, de 19, morreram na hora. Já no Voyage estavam 3 pessoas. O motorista, de 45 anos, teve ferimentos mais graves. Já os passageiros, de 47 e 63 anos, ficaram levemente feridos e foram levados para o hospital de Lagoa da Prata. O artista plástico mineiro Fernando Pacheco comemora os 10 anos do painel Voar, que fica no aeroporto de Confins, com uma exposição nova na capital. O colorido, as formas. Certamente esta exposição vai te lembrar uma obra de arte que fica no aeroporto de Confins. É o painel Voar do artista plástico Fernando Pacheco. Os 15 quadros, a maioria inéditos, vibram na mesma sintonia que a pintura original. As pessoas vão encontrar aqui, então, a linguagem Fernando Pacheco, mas sempre renovada, sempre nova. A minha pintura está afinada com a contemporaneidade. Um dos quadros, o maior da exposição, se chama Voar Sonhos. Com elementos lúdicos, a obra convida o visitante a embarcar numa viagem cheia de fantasia e sonhos. Em outras peças, a projeção de sensações é quase instantânea. Afinal, quem não gostaria de ir na bagagem rumo a um beijo ou com destino a um abraço? Através dessa exposição, elas vão voar para sonhos, fantasias, para carinho, para beijo, para casa, para um relógio sem tempo, para você, para mim. A exposição, que está em um dos salões do Automóvel Clube de Belo Horizonte, fica aberta a visita gratuita até o dia 30 de março. A gente volta já com mais uma polêmica de decisão judicial sobre o transporte de passageiros com o uso do aplicativo de celular. Aguarde. Você vai ver agora a repercussão da notícia dada nessa terça pelo Jornal da Alterosa sobre o anúncio da empresa Uber de que tinha sido beneficiada por uma decisão judicial proibindo agentes de trânsito de impedir o serviço de transporte de passageiros individual por aplicativo de celular. Só que essa liminar não foi pedida pela Uber. Entenda na reportagem de Wilson Gomes. A liminar contra a Lei 10.900, que vai regulamentar o uso de aplicativos para transporte particular em BH, deu brecha para a plataforma Uber continuar atuando na capital. No texto do documento, o juiz da primeira vara da Fazenda Pública determina que nenhuma empresa que use aplicativos para o transporte seja punida pelos órgãos de fiscalização. Ele ainda chega a citar o Uber como exemplo por 2 vezes. Nas ruas, o assunto se tornou aquela discussão. Eu acho que se liberar para o Uber, vai ter que liberar para os clandestinos, né? Os outros, que nem as vans, os outros negócios, tudo. Porque se liberar o Uber aí, não precisa de táxi. Não vai precisar de táxi mais na rua. Eu acho que é uma concorrência desleal e irregular, por causa que não é licitado, não é nada, entendeu como? Este motorista, que prefere não mostrar o rosto, trabalha com o aplicativo Uber há 3 meses. Ele acredita que só da plataforma ter sido lembrada na liminar já é um grande começo para que o serviço continue a ser oferecido. É um passo, já é o início de alguma coisa. Eu acho que está sendo atendido também o anseio da sociedade, da população também, de ter um serviço um pouco diferenciado e um valor um pouco mais justo para eles também. Mas a liminar, que tem gerado toda esta polêmica, foi requerida pela Sociedade de Usuários de Informática e Telecomunicações de Minas Gerais, a Sucesso, entidade na qual o Uber
não está associado. De acordo com o presidente da Sucesso, a sociedade tomou essa medida para resguardar os 218 associados que futuramente poderiam ter problemas com a criação de aplicativos de transporte particular. Estamos muito felizes com a decisão, comemorando verdadeiramente não só a decisão para os nossos associados, mas comemorando porque isso se torna um marco que vai, sem sombra de dúvida, proibir ações novas de entes públicos para fazer interferência no mercado privado e em outros setores da economia, não só na mobilidade urbana. Mas para este vereador que defende o aplicativo desde as primeiras discussões na Câmara Municipal de BH, o entendimento do mandado de segurança coletivo inclui sim a plataforma internacional. Eu acredito e tenho a formação jurídica para isso, vale para todos os motoristas de Uber essa liminar. A lei que proíbe atividades como as do Uber deveria ser regulamentada no início deste mês, mas até agora não foi publicada no Diário Oficial do município. Em nota, o Uber se pronunciou dizendo que o posicionamento do juiz só veio para reforçar que o trabalho desenvolvido pela plataforma é privado e não deve sofrer permissões do poder público. O Detran declarou que já soube da decisão do judicial para não coibir o serviço e que vai cumprir o determinado. Já a Prefeitura de Belo Horizonte informou que ainda não foi notificada e que vai estudar a possibilidade de adoção de medidas cabíveis e repassá-las à BH Trans e à Guarda Municipal. A Guarda nos informou que cumpre rigorosamente todas as determinações do Código de Trânsito e da Justiça em relação ao Uber. Apenas a PM não nos respondeu. Daqui a pouquinho tem TV Verdade, hein? E outras informações você confere nos nossos noticiários da noite em todo o estado. Boa tarde para você.